Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sexta-feira incrível. Ou pelo menos nós vamos torná-la incrível. Pode ser até que ela não seja, mas nosso modo de ver a sexta-feira vai fazê-la ser incrível. Porque a gente vai estar atento, a gente vai estar presente, a gente vai estar observando, a gente vai estar compreendendo inúmeras coisas dessa sexta-feira maravilhosa. E como toda sexta-feira, é um dia ótimo da gente poder revisar a nossa semana, revisar a tudo aquilo que a gente aprendeu, a tudo aquilo que a gente vivenciou, a tudo aquilo que a gente passou nessa semana. Mais uma semaninha que se foi, mais uma semana de aprendizado. E como eu aprendi que quem tem TDAH, que foi um dos temas dessa semana, que é importante celebrar. Então, além da celebração diária, a gente faz aqui a celebração da sexta-feira. Sextou, né, Estela? Sextou. Então, bora lá. Ainda um pouquinho entupido, um pouco congestionado, mas mais medicado e vamos em frente aí. Quem sabe fica a voz de locutora. O que nós fizemos essa semana, então, gente? Semana a gente começou na segunda-feira, falando sobre o exercício 16. A importância da harmonia. Estarmos em harmonia. Mais ou menos, melhorando aos pouquinhos. Ainda não surtiu muito efeito a medicação essa. Talvez hoje eu passe de novo lá na médica, que ela disse que se em 2 dias não melhorasse, era bom passar de novo lá com ela. Mas vai melhorar. Que esse é um dos pontos exatamente relacionado também com o que estava falando na segunda-feira. E me fez lembrar muito as lives desse mês de outubro, onde estava trabalhando o tema do câncer de mama, né? Da doença. E o quanto é muito fácil, às vezes, a gente se engolfar na questão da doença e, de alguma maneira, tem uma parte nossa que ela sente um conforto, digamos assim, na doença. Tem uma parte nossa que acha que, opa, aqui pode ser uma estratégia de chamar atenção. Aqui pode ser uma maneira de, vai ser bom. E como tinha dito na semana passada no filme aquele Graça e Coragem, a gente passa por esse primeiro momento de qualquer diagnóstico de doença, de um ponto de negação, de não querer, e depois eu preciso voltar a me perceber, como eu faço sempre no final das nossas lives aqui, eu sou saudável aqui e aí. Por que disso? Porque senão eu acabo me acostumando com essa sensação, com essa percepção da doença, e eu fico enaltecendo a doença, como se a doença fosse uma maneira de eu obter mais atenção para mim. E não vai vir de fora, gente. Não vai vir de fora. Por isso que é tão importante, como eu trouxe na segunda-feira, o exercício da harmonia. O pensamento mais a consciência. Se eu estou em harmonia comigo, eu sinto que a vida está fluindo, eu sinto que tudo volta ao seu eixo. Então, quando eu passo e percebo, não, mas isso é real, ok? É real, mas não é eterno. Então, como não é eterno, não é algo de que eu tenha que me acostumar ou de que eu tenha que nutrir. É algo de que eu tenho que simplesmente passar, perceber e me lembrar. E como eu sou realmente? Eu saudável, sou uma pessoa completamente fluídica. Então, ok. Por exemplo, gripe, congestões, ites, faringite, sinusite e tudo mais significa um pouco de excesso de pensamento. De eu estar focado em coisas a entregar e não estar focado naquilo que eu estou ali para viver. Parei, observei o que eu estava pensando demais. Realmente, na semana anterior eu estava. Relaxa um pouco, volta a fluir, volta a te perceber no caminho, alinhado, para que essa energia toda volte a fluir. Então esse é o ponto mais importante desse exercício, e o bom, como nada é por acaso, veio na segunda-feira exatamente para eu me perceber. Vamos lá, te enxerga em harmonia. Te enxerga em harmonia daquilo que tu sabe que é o teu propósito a cumprir. Traz ele para agora. Como o exercício que eu já fiz algumas vezes com todos aqui, se visualiza daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos, e no que tu te visualizou nesse período mais adiante, traz agora para o presente. E como é que tu te vês aqui agora? O que essa tua pessoa, esse teu eu do futuro, digamos assim, diria para ti hoje? Para que tu hoje pudesse tomar essa atitude. Qual é a atitude que tu tomarias no hoje? Dessa maneira a gente começa a se perceber, a ver, opa, eu tenho realmente atitudes aqui para tomar. E nessas atitudes para tomar aqui agora, a gente vai ser tentado várias vezes a acreditar em outras equações, em outras situações.
Acreditar que não somos capazes, acreditar que a doença está ali para me impedir, acreditar de que as coisas não vêm fácil. Não, é com disciplina, persistência, perseverança, fé, acreditar de que tu estás ali para fazer aquilo. Vide o exemplo que eu sempre trago do Thomas Edison, 1.200 experimentos para ele chegar na lâmpada. Ele acreditava piamente, tem algo a ser feito. E nesse algo a ser feito, ele se colocou com perseverança, com persistência, com disciplina, acreditando sempre em algo. Então, qual é a atividade de que tu hoje realizas e que tu entende que no próximo ano, até daqui a um ano, tu vai te colocar num outro patamar? E nesse outro patamar, como que tu pode crescer mais? Bom dia, Rê! E assim a gente vai evoluindo. Assim a gente vai crescendo. Assim a gente vai se superando cada vez mais. Não adianta eu simplesmente me entregar e olhar, tô gripado. Já fiz, inclusive, o Ho'oponopono para gripe. É interessante, porque é um campo que algumas vezes eu tive gripe, tinha anos que eu tinha 1, 2 vezes, que nem amidalite, seguida eu tinha amidalite. E agora parece que eu tô olhando ele de uma outra forma, olhando essa situação para poder curar também. Como se eventualmente fosse a última vez, a última oportunidade de sentir isso para depois eu talvez não mais sentir, que assim seja, mas de compreender como é sentir isso. E compreender também como é sentir a pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença. Esse diagnóstico de doença, ele baqueia no começo. Para quem tem uma doença mais grave, óbvio, não uma gripe, mas ele baqueia. E se tu te deixa levar pelo pensamento, o pensamento começa a te colocar a dizer, não, meu Deus do céu, mas e agora? Isso daqui vai me liquidar? Isso aqui vai me matar? Não, não vai. Só vai te matar se tu quiser. Claro, existem aquelas situações de que a gente precisa partir desse plano de alguma maneira. E aí tu vai fazer. E lá no final tu vai ver, ok, cumpri toda essa experiência. Mas, mesmo assim, via de regra, em linhas gerais, nada está aqui exclusivamente para nos liquidar. E sim para que a gente possa aprender com isso, se fortalecer e ir em frente. Na terça-feira, então, eu falei um pouquinho mais sobre o TDAH, seguindo o livro dessa autora aqui, da doutora Sharon Salino, onde trouxe alguns aspectos interessantes, mas de que em linhas gerais também, a pessoa de TDAH, por exemplo, no meu caso, tem milhões de ideias. Eu já acordo com o pensamento acelerado. Vou fazer meu yoga, eu tenho que ficar me trazendo, volta para cá, sente só o exercício, sente só o exercício. O pensamento já vai para outra atividade, já vai para outro lugar, volta pro exercício. É um desafio muito interessante. Uma atenção seletiva também. Vira e mexe, pega, é muito fácil de se prender na telinha, numa televisão, num celular, vendo as redes, porque ali gera dopamina, que é outro elemento que é muito escasso também na pessoa que tem TDAH. A capacidade de produzir a dopamina para poder nutrir o meu organismo desse hormônio é mais limitada, é mais reduzida. Então, os estímulos externos, como televisão, redes sociais e tudo mais, facilmente me engolfam. E eu preciso, vamos lá, segura, é só para poder fazer postagem, é só para fazer uma atualização, é só para realmente cumprir com essa atividade. Foca. Foca. Uma atenção seletiva, uma agitação. Em alguns momentos realmente eu me percebo um pouco inquieto, onde fica, vai para um lado, quer se mexer, não quer se mexer. Fala, belíssimo, melhoras, obrigado, tamo junto. Aos poucos vão melhorando. Agitação, emoções instáveis. Tem bastante oscilação também nessa questão de como tem essa agitação e como não presta muita atenção no foco. Então, de alguma maneira, quando estava triste, daqui a pouco já se coloca um pouco mais alegre, por isso que é tão importante
E tal, não por acaso eu escolhi trabalhar com essa área de educação emocional, de ir sentindo cada vez mais, sentir para dar sentido a tudo isso. Alegria, euforia, sente como é que é alegria, como é que é euforia. Tristeza, depressão, sente como é que é tristeza e depressão. Para que eu não fique nesses extremos, oscilando tanto, para que eu possa me colocar mais no caminho do meio e compreender, opa, é só mais uma onda de emoção que está vindo. E nessa onda de emoção eu poder compreender como ela é e tudo que eu posso fazer com ela. Como eu posso surfar ela da melhor maneira, estando presente. Estar presente para quem tem TDAH é um grande desafio. Então, se eu consigo me colocar presente, qualquer pessoa consegue se colocar presente. Quando eu consigo me colocar no foco, e aí tem uma outra situação, né? De que o TDAH, ele tem, em algumas questões, ele tem um hiperfoco. Para algumas coisas ele para, foca, o tempo pode passar e não estou notando. Mas para outras, principalmente as que ele classifica como desagradáveis, ele patina naquilo ali, dá fome, dá sono, dá cansaço, dá sede, dá qualquer coisa que queira tirar ele daquele lugar. Mas tu precisa, vai, respira, é só mais uma atividade. É só uma atividade desconhecida ainda. Talvez por ser desconhecida, ainda a qualifique como sendo algo desagradável. Não chega de ser desagradável. Desagradável é sempre para o nosso ego imaturo. Ele está sempre querendo selecionar o que ele quer e o que ele não quer. O que ele quer e o que ele não quer. Mas, em linhas gerais, tudo são atividades. Então, se são só atividades para eu tomar experiência, por que não? Por que não viver ela? Noção do tempo, né? Tem alguma dificuldade. É como eu vi uma vez uma outra pessoa dizendo que ele tem uma miopia temporal. É como sempre achasse que vai dar tempo de tudo quanto é coisa. E quando vem em cima do laço, chega em cima do laço, chegou atrasado, deixou atrasado alguma coisa para o outro, esqueceu de algo. Então essa questão do tempo, o planejamento do tempo, para quem tem TDAH, é sempre mais complexo. Ele precisa criar algumas coisas, então outra coisa boa também, criar as rotinas, criar os horários, para que saiba, esse é o horário de começar, esse é o horário de terminar. Porque se não tiver essas rotinas de horário, invariavelmente vai se perdendo tempo. Vai querer dar muito mais atenção para uma atividade em detrimento de outras. Eu às vezes devo ter um sono muito mais agitado e às vezes deve ter um sono mais agitado. Acordo com desconforto abdominal ou até vontade de acelerada de ir no banheiro. Isso porque o nosso intestino é o segundo cérebro. Tem TDAH. É possível sim, Rê. É possível. Ele fala dessa questão do sono também, sono agitado. Eu nunca tive sono agitado, eu sempre tive um sono tranquilo. Mas no livro fala também essa questão de sono agitado. Como segundo cérebro, o nosso intestino, ele traz essas memórias maiores. Então, de repente, pode ser que tu vá ingerindo, né? Tipo, engolindo todas essas memórias ao longo do dia. E depois à noite, tu ainda te sente bastante agitado. Uma das coisas que ajuda bastante é sempre essa desaceleração. Na última hora, antes de eu dormir, eu pegar coisas bem tranquilas. Porque essa última hora, esse conteúdo da última hora é o que vai me fazer ficar revisando durante a noite. Então, se eu consigo trazer coisas mais tranquilas nessa última hora, eu provavelmente vou conseguir gerar uma noite mais tranquila também. Fazer uma meditação, fazer uma respiração, ouvir algum conteúdo mais leve também, para que tu possa ir preparando, né, esse adormecer. Bom dia, Sol. Que mais? Quarta-feira, gente. Quarta-feira eu queria ter falado sobre relacionamentos, mas aí quarta-feira eu acordei baqueado desse gripão velho baguala aqui e não consegui. O tema que eu queria trazer na quarta-feira, se vai dar tempo, vai, é o movimento interrompido, movimento amoroso interrompido. É uma característica de quando a gente tem uma situação de relacionamento e ocorre algo de que breca aquela situação, breca aquele acontecimento como um todo. Tem algumas frases aqui, ele traz aqui esse introdução do corpo ao coração muscular aqui. A praga emocional que se perpetua entre pais e filhos.
Isso quer dizer que até mesmo os melhores pais ou os pais mais bem intencionados e amorosos em algum momento ferem os seus filhos, e também todos os filhos em algum momento ferem os seus pais. As feridas e a falta de respeito também fazem parte de qualquer relação de intimidade. A ferida pode ser grave, como quando se perde um dos pais, ou quando ocorrem abusos ou violência, ou mesmo quando o feto sofre por excesso de emoções estressantes, ou pelo uso de substâncias tóxicas durante a gravidez. Mas, de qualquer maneira, cabe a todos nós descobrir e trabalhar de que maneira interrompemos esse movimento amoroso espontâneo. E que estratégia, que estilo afetivo, que modo tortuoso, que negócio vincular indireto geramos ao fazê-lo. Porque muito provavelmente vamos levar ao relacionamento esse gatilho afetivo e teremos que revisá-lo. O que é esse gatilho afetivo, né? Muitas vezes nesse movimento interrompido, quando se sofre desse abuso, de uma perda, de alguma situação, é como se a gente desligasse o disjuntor. E para eu não sofrer um pouco mais, eu paraliso aquilo ali. Só que a gente tem que lembrar sempre, gente, de que essas situações todas nós escolhemos para a nossa vida. Então, como nós escolhemos para a nossa vida, não quer dizer que aquele abuso, aquele trauma, aquela perda, aquela situação tortuosa, ela vem para nos causar dor. Não, a gente veio para aprender como é sofrer aquilo. Como é compreender. Lembra, a gente sempre se coloca como soldado, digamos, de um grande exército. Um exército chamado consciência. Essa consciência maior precisa evoluir. E para que essa consciência possa evoluir, ela precisa de experimentos. Esses experimentos precisam sempre de uma pessoa que vai realizar, que vai causar, que é o algoz, e outra pessoa que é a vítima. Quem tem o poder de start é sempre a vítima. A vítima emana um campo eletromagnético para atrair o algoz. Então, se eu tive lá na minha infância alguma situação de dor, de perder um pai, de perder uma mãe, de ser abusado, de ter alguma situação química e tudo mais que eles utilizaram e que me afetou, algum estresse que me afetou, essa situação eu preciso trabalhar desse movimento interrompido. Como? São duas maneiras. Uma, depois de adulto, eu vou poder voltar e acessar aquela informação. Primeiro eu preciso compreender o que eu busquei com aquilo. Qual é a dor que aquilo me causa? O que eu entendi, qual é a dor que aquilo me causa, eu posso então sentir essa dor e depois eu posso realizar o segundo movimento, que é um movimento de desinterromper, digamos assim, o movimento. E o que aconteceria se eu fizesse o próximo passo? E o que aconteceria se eu dissesse não? E o que aconteceria se eu compreendesse de que aquilo não diz respeito 100% a mim, de que aquilo é apenas uma experiência que se passou? O que aconteceria se eu compreendesse de que, por exemplo, no caso da passagem, da morte dessa pessoa de uma maneira traumática, fosse a escolha dela também, de que eu sabia que ela iria morrer naquele tempo? É como se eu concluísse a cena para eu não ficar o tempo inteiro que eu volto na memória e vou até aquele lugar onde eu descongelo, onde eu desligo. Não é eu congelo, eu desligo da memória. Eu preciso concluir essa cena. No que eu consigo concluir essa cena, ok. E o interessante é que com isso está tão relacionado com o filme que nós vimos também na quinta-feira, né? Um dos filmes, na verdade os dois filmes, né? Um dos filmes ela poderia, onde era a policial, As Cores do Crime, né? Onde a policial vivenciou ali uma morte e ela quis a todo custo entregar, então ela recebeu tiros também. Digamos que ela passasse um tempo ela não tivesse entregue, ela poderia ficar com aquela historinha batendo na cabeça dela de novo, de novo, de novo, e aquilo poderia ser um gatilho, como ele diz aqui, da gente reviver isso mais adiante. Aquilo poderia ser um gatilho dela ter perdido o pai, dela ter perdido a mãe na infância, e aí ela se sentir naquele ponto de transição: nossa, eu tô quase morrendo, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu já sei o que é essa dor que se causa. Ou como no outro filme, Uma Mulher de Sorte, uma mulher de muita sorte, onde ela passou realmente por um abuso. Um abuso quando ela tinha uns 16 anos de idade, e essa situação do abuso até uns 30 anos de idade dela, mais ou menos, continuou, de alguma maneira, voltava, voltava e voltava. Então, o que seria concluir o movimento interrompido? O movimento interrompido na cena do abuso seria primeiro ela sentir aquela dor do abuso,
mas ela poder dizer não, eu não quero, e conseguir concluir o movimento de que foi parado, de que ali naquele momento aquelas pessoas pararam essa situação, de que ela não precisou dar continuidade de novo e de novo e de novo. Então, dessa maneira, a gente consegue ir apaziguando, é como se eu conseguisse ressignificar tudo isso. Porque, de novo, existem vários estudos que mostram para nós, outro dia estava vendo um outro material que falava disso, mostram para nós que a nossa mente, o nosso cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, ela trazia um exercício de que se quando tu está triste, tu simplesmente te colocar rindo, sorridente, por algum tempo, daqui a pouco o teu cérebro não vai mais identificar do porquê que tu estava triste, porque afinal de contas tu tá rindo. Se tu tá rindo, tu tá feliz, então por que eu estou triste? Não, não tô triste, eu tô rindo. O mesmo de situações do passado. Aquilo que eu fiz esse estalo, aqui já passou. Então se eu parar e te disser, não, esse estalo não foi tu que ouviu. Esse estalo foi alguém que fez, não foi tu que fez, foi alguém que fez e tu ouviu esse barulho. Se eu vou dizendo isso várias vezes, daqui a pouco eu passo a acreditar nisso. Não, é verdade, esse estalo não fui eu que fiz. Eu nem sei instalar. Então, não é de que eu tenha que ludibriar a minha mente, mas eu preciso realmente compreender, concluir aquele ciclo daquela emoção. No que eu concluo a experiência daquela emoção, eu posso também, de alguma maneira, ressignificar, trazendo as outras possibilidades. Como, por exemplo, eu fiz com a questão do medo. Quando eu estava com muito medo aqui em Porto Alegre, eu peguei e trabalhei o medo. E cada vez que eu sentia o medo, me viam cenas diferentes. Tinha uma cena de que eu era esfaqueado, tinha uma cena de que eu recebi um tiro, tinha uma cena de que eu recebi uma surra, tinha uma cena de que eu era o assaltante, de que eu estava assaltando. Então, no que eu fui sentindo todas essas cenas, eu fui percebendo todas as infinitas possibilidades de sentir medo de ser assaltado. E aí com isso depois se apaziguou. Eu digo, bom, se eu já conheço tudo isso, se eu estou aqui a serviço dessa consciência maior, então eu não preciso atrair nenhuma dessas situações para que elas aconteçam comigo. Aí a gente começa a ir fazendo a diferença. Fala, Torresca. Eu acredito que as coisas acontecem para quem pode carregar. Exatamente. Lógico que certas pessoas não fazem essa leitura e sofrem. Exatamente. O fardo que a gente recebe é aquele que a gente tem condições de carregar, né? E por isso, esse é o ponto também, né, Torresca, de eu enxergar esse fardo não como um fardo, mas sim como um treino. E que tudo temos que tirar o bom lado, algum ensinamento. Exatamente, esse é o ponto que eu estava trazendo. Se eu enxergo como um treino, se eu paro e enxergo como um treino, ok, esse daqui foi um treino de que eu passei. Nessa situação que eu passei, o que isso me tornou maior? Vamos lá, se a gente pega uma competição, tu vai fazer uma prova, primeira vez que tu faz aquela prova, tu tirou lá em 10º, 20º, sei lá eu qual lugar, ou pode ter sido em primeiro, depois tu foi de novo, aí às vezes tem sucesso, às vezes não tem sucesso, mas é enxergar aquilo como um desafio. Não é simplesmente enxergar, ó céus, ó vida, ó azar, por que essas coisas acontecem comigo? Não, aqui eu não saio do lugar, aqui eu não tenho aprendizado. Eu enxergo, enxergo, peraí, só um pouquinho, por que isso aqui está acontecendo? E também não é ser poliana, né? A síndrome de Poliana coloca com que tudo é sempre lindo, tudo tem que ser sempre, mas isso daqui foi sempre bom. Não, mas eu não posso negar a experiência de dor. Eu preciso sentir, compreender aquela experiência de dor. Porque eu compreendo aquela experiência de dor, ela me fortalece. Aquela velha máxima que a gente usa bem de campanha, né? Aquilo que não me desmancha me torna mais forte. Então, vamos lá. Tu quer me dar uma surra? Vai que eu vou inchar o lombo aqui, vou ganhar mais força e vou em frente. Agora, do contrário, tá doendo, tá doendo. Aí eu vou pro vitimismo. Exatamente isso. Então, quando a gente consegue concluir algumas situações desse movimento interrompido, eu compreendo a experiência que tem ali para ser vivida. E nessa experiência ser vivida, eu ganho força. Por que disso? Não só para que eu possa nutrir essa consciência maior, mas para que eu possa também ensinar. Nós vimos também ali na outra plataforma que eu faço as entrevistas, na Splendor Brasil, e eu já falei com 3 mulheres que passaram nesse mês de câncer de mama. E elas passaram para situações de câncer de mama. Uma levou 1 ano, outra levou 2 anos, outra levou 4 anos. E todas elas conseguiram
evoluir, todas elas se superaram. Então a gente sempre fica baqueado ali no começo, mas depois a gente aprende. E hoje elas estavam ali, nessa semana elas estavam ali compartilhando as suas experiências. Foi muito enriquecedor para que as outras pessoas que possam estar começando possam ir em frente, possam perceber que tem condições de se superar, tem condições de transcender a situação. A dor da saudade. Exato, a dor da saudade é o ponto de que eu gostaria de ter aquela pessoa, eu gostaria de viver um pouco mais daquilo. Mas como eu vivi tão presente no presente daquilo, eu não chego a sentir como uma dor, né? A dor da saudade no vitimismo, ele fica, ai, como eram bons aqueles tempos, a minha vida só era boa com aquela pessoa, ali é que eu vivia, para tá, ok? Isso foi. E daqui para diante? O que tu aprendeu lá e como tu pode tornar tua vida melhor? É isso que às vezes muita gente para no tempo. Não adianta eu não posso, a minha vida ela não pode estar pautada, a minha felicidade não pode estar pautada em 3 elementos, em pessoas, em lugares ou em objetos, em bens. A minha vida tem que estar pautada naquilo que eu estou vivendo, nas experiências que eu estou vivendo. E cada uma dessas situações parar e olhar, ok, o que isso daqui tem para me tornar mais? O que isso daqui tem para eu poder evoluir? Né? Cirurgia, por exemplo, eu que tirei a vesícula. Ok, por que eu precisei tirar a vesícula? Nossa, minha vesícula estava tapada de pedra. Por que a minha vesícula estava tapada de pedra? E aí eu paro e olho o meu sistema familiar. A minha avó materna faleceu com câncer no fígado. Meu pai faleceu com câncer no fígado. O próximo passo da minha vesícula, cheia de pedra, era formar um câncer no fígado. Digo, opa, só um pouquinho, vamos olhar essa raiva, vamos acolher essa raiva, vamos acolher essa mágoa, má água que fica ali, porque é exatamente o fígado que filtra todo o meu sangue, para que eu possa fazer de uma outra forma. Eu não preciso me colocar a serviço do meu sistema morrendo. Eu me coloco muito melhor a serviço do meu sistema vivo, mostrando que é possível fazer diferente, olhando para essa situação e buscando compreender. Tá bom? Eu tô vendo de que todos eles aqui buscaram fazer e eu não preciso por fidelidade me colocar a morrer novamente. Eu posso sim fazer diferente. Eu posso sim escolher uma nova forma. De nada, tamo junto. Bom dia, Bea. E aí o que mais aqui que eu tinha gravado? A necessidade que tem de se fundir no outro, de depender do outro, de cair nos braços do outro. No extremo oposto, há quem aposte em um furiosamente você, em vez de eu mesmo. Trata-se de pessoas que se adaptam à trilha de um caminho do outro e escondem a sua necessidade imperiosa de dizer um dia eu e entender as próprias necessidades. Aqui é o outro aspecto, né, dessa questão do movimento interrompido, do movimento amoroso interrompido, quando as pessoas ficam escondendo a sua parte e querendo viver a vida do outro. Quanto se faz isso? Ficar vivendo a vida do outro, os salvadores, gente. Gente, eu já disse, né, várias vezes, nós temos aqui, para essa consciência maior, eu preciso ter um algoz e uma vítima, só isso, um causador e alguém que vai sofrer. O salvador é aquele que não vive a sua vida. A gente conhece, né? Nos nossos meios tem várias pessoas assim. Não, pois é, mas eu queria o melhor para o fulano, eu queria o melhor para o Beltrano. Ah, eu tô tão preocupada com o cicrano. Cara, vai viver a tua vida. Para de te preocupar com os outros. Aquilo que tu tá te preocupando com o outro, para e diz, o que isso diz respeito a mim? E como eu posso fazer diferente? E se fosse eu naquela situação, o que eu faria? O que eu estaria sentindo? No que eu começo a observar dessa maneira, eu tenho oportunidade. Eu posso dar uma dica, eu posso sugerir alguma coisa, mas ficar sofrendo pelo outro, não. Não. Aqui eu não estou querendo viver a minha vida, eu estou querendo me nutrir do prazer de achar que eu tenho a responsabilidade da vida do outro. Não. A gente só tem a responsabilidade da vida do outro enquanto ele está ali, bebezinho, 0, 7 anos de idade, não tem compreensão, não tem cognição, não tem autorresponsabilidade, mas depois que começou sentou ali na calçada, botou o pé no chão, já alcança o pé no chão, já começa a fazer sombra, já começa a se mexer, já começa a se compreender, ó,
a gente passa a ser só um curador. Te vira, bico de luz. Vamos lá, vai em frente. Tu tem condições. E aí cada um vai ter a sua jornada. Da mesma forma para com os nossos pais. Existe uma questão muito importante de que a gente precisa separar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acolher os nossos pais. Então eu te convido a fazer um exercício. Imagina na tua frente, à tua esquerda, o teu pai biológico e à tua direita, a tua mãe biológica. Ao lado desses, enxerga o ser humano, este homem e esta mulher. Esses seres humanos estão em desenvolvimento. Esses seres humanos fizeram merda pra caramba. Esses seres humanos nos causaram coisas porque estava combinado, mas aquele pai e aquela mãe que nos deram a vida, que em algum momento eventualmente nos deram amor, aqueles ali eu tenho que honrar. Honrar a vida recebida deles. Os seres humanos, depois que eu me torno grande, eu posso passar a compreender e olhar para eles e dizer: vocês são seres humanos, assim como eu, falíveis, que estão em evolução, estão buscando crescer. Então não adianta eu ficar julgando, criticando, culpando o pai e a mãe. Não. Esses daqui, de certa forma, eles são perfeitos. Porque eles nos deram a vida. Foi por um ato de amor que eles nos deram a vida. Por mais que tenha acontecido muita coisa. Aqui havia um espermatozoide, um óvulo, um homem e uma mulher que nos deram a vida. Mas esses dois seres humanos, eles fizeram muita caca. E ok, faz parte. Eles sempre estavam buscando fazer o melhor. Se a gente parar e olhar para as nossas atitudes hoje, nós não estamos sempre buscando fazer o melhor? Por mais que a gente faça alguma coisa que cause dor, putz, eu me arrependo. Ok, é só isso. Eu me arrependo. Mas a intenção era melhor. A intenção era de um bom resultado. Então a gente precisa aprender a sair de ser salvador, gente. Saiam dessa busca de ser salvador. Ou vivam, e esse é o ponto da oscilação, né? O caminho do Tao nos fala isso, de que a gente vai ficar oscilando. Ou ora eu vou ser algoz, ora eu vou ser vítima. Por que isso? Por isso que eu trago no exercício do Ho'oponopono emocional, de que em alguns momentos eu estou causando essa dor. Em outros momentos eu estou sofrendo para que eu possa perceber. Porque às vezes quando a gente está causando essa dor, vem um prazerzinho negativo assim. Eu não consigo notar. Nossa, mas é tão bom causar. É, por isso que a gente não nota. Por isso que a gente atrai pessoas para nos mostrar de vez em quando como é que é sofrer aquilo. Ah, eu me atraso demais, ok? Me atrasa, não, mas os outros. Aí quando vem alguém se atrasa para comigo, nossa, fica furioso. Ah, então tá. Então aprende a respeitar o tempo dos outros para que tu possa ser respeitado. Amar para ser amado. É sempre assim. Eu tenho que mudar a partir de mim, a partir da minha atitude, para que eu possa ir em frente. E aqui um outro detalhe muito interessante, né, dessa questão do movimento interrompido. Eu já estou atrasado aqui, mas vamos tocar mais um pouquinho. Como se pode consertar o movimento amoroso interrompido? Não é fácil, mas qualquer reparação possível passa por aceitar de coração os nossos pais e aquilo que um dia fez doer e foi difícil. Exatamente o que eu estava dizendo agora. Aceitar aquele homem e aquela mulher que nos deram a vida. E não basta ter clareza mental dos mecanismos, nem saber como funcionam. É necessário também trabalhar com o corpo e liberar sentimentos e emoções presos. O corpo é o nosso veículo de experiência. O corpo guarda a memória de nossas feridas e traumas e precisa se descongelar, desapertar, soltar-se, voltar a confiar e a sentir inocente, se sentir inocente. E para isso são necessários métodos ativos e não só discursivos, e técnicas cênicas, teatrais, psicodramas, gestálticas, corporais, de constelação e etc. Enfoques que fornecem vivências e não só pensamentos, que facilitam reestruturações emocionais e orgânicas, além de cognitivas. É necessário, enfim, dar amparo à dor do que aconteceu sem nos defendermos, durante o tempo suficiente para que se torne amor. É preciso realçar que nossos pais, até nos rendermos e retornar o fluxo do movimento amoroso espontâneo que foi interrompido. É imperativo abrir o coração àquilo que nos fez sofrer, não porque o sofrimento em si mesmo seja curador, mas porque abrir o coração é.
Então esse é o ponto que eu trago nesse exercício que eu criei do Ho Oponopono. Ele traz um pouco dessa situação. Ainda ontem eu estava fazendo em um dos atendimentos, estava fazendo a questão da irritação. E aí nessa da irritação, era irritação? Deixa eu ver aqui até. Irritação. Nesse da irritação, de que algumas vezes a gente tem medo de sentir. Eu já estou até pensando em criar um movimento para criar um grupo em um lugar onde a gente possa realmente se expressar. Fazer uma atividade de campo, onde tu tem aquela irritação de que tu vai precisar ir para um lugar e tu vai poder sentir isso aqui. Sentir no corpo aquela dor, do modo que tu possa espernear, que tu possa esbravejar, que tu possa fazer, deixar fluir tudo aquilo que estava aprisionado. Por isso que fala em psicodrama, por isso que fala em gestalt, em expressões corporais. É eu fazer aquele movimento todo, eu sentir tudo isso. Quando eu sinto profunda e completamente aquilo, eu compreendo o que é essa emoção. E aí eu posso liberar. Aí eu tomei consciência e vem aquele vazio. Que é o que eu estava falando também no filme Uma Mulher de Sorte, Uma Mulher de Muita Sorte, onde ela participou, ela a vida inteira negou aquele abuso, negou aquela violência que ela sofreu, aquele estupro. E no final do filme, desculpa, eu vou estar dando spoiler, mas no final do filme ela resolve escrever a história dela. E não bastou escrever, ela escreveu com todos os detalhes de que tudo aquilo, como se essa fosse a maneira dela de expressar toda aquela dor que ela viveu. E no que ela expressou aquilo ali com todos os detalhes, foi como se ela tivesse revivido e feito a catarse dela. Feita essa lembrança de poder deixar ir, let it go. E aí no deixar ir, ela pôde realmente se colocar livre daquilo. Ela se liberou para uma outra jornada, para uma outra possibilidade. Então é por isso que eu acredito nesse trabalho, da maneira como eu conduzo, do Ho Oponopono emocional, dessa educação emocional, de que a gente está o tempo inteiro para causar ou sofrer, causar ou sofrer, causar ou sofrer, e tomar consciência de tudo isso. Quanto mais eu vou tomando consciência de tudo isso, mais eu recupero as minhas forças, como o livro da Sandra Ingerman, Resgate de Alma. E no que eu resgato as minhas forças, mais eu posso estar em verdade para a vida. Eu posso só ir compreendendo que são treinos, 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 treinos. Todas as situações são treinos. O ponto mais importante é, como eu trouxe na segunda-feira, me colocar em harmonia e não me deixar engolfar com os meus pensamentos aleatórios que me fazem crer em outras coisas. Não, eu estou a serviço de uma consciência maior. Eu estou a serviço de cumprir essa missão. Essa consciência onisciente está presente em mim. Então tá, tô gripado. Como é que é sentir a gripe? Como é que é sentir de novo essa gripe? Como é que é sentir de novo esse movimento? Como é que é sentir de novo essa leseira? Estar presente. Sempre onde eu trago a consciência, eu abro o leque para novas possibilidades, para novas oportunidades. Ok, ladies and gentlemen. E assim se foi mais uma semana maravilhosa, e assim a gente pôde aprender mais um pouco, assim a gente pôde evoluir mais um pouco, assim a gente pôde crescer. Então sexta-feira é dia de celebrar. Celebra as tuas conquistas. Celebra tudo de grandioso que tu conseguiu viver nessa semana. Celebra tudo de harmonioso, tudo de amoroso. Para que a gente possa, nesse final de semana, talvez descansar, ou talvez buscar um pouco mais daquilo que eu não fiz durante a semana, me permitir a isso, para que eu possa na semana que vem começar com o pé direito de novo, em mais uma jornada, em mais uma empreitada maravilhosa. Deixa eu ver se dá tempo de fazer a nossa ativação. 40, 20. Dá tempo de fazer rapidinho, né? Vamos ativar essa saúde aqui dentro desse teu corpício. Bora lá, 2 mãos no peito, então, sentindo a tua mão esquerda, aquela mãe, a mãe que te deu a luz, não aquele ser humano falível. A mão direita, o pai, aquele que também te deu a luz, não o ser humano, também falível. Semana com muitos aprendizados, sim, Estela. Mais uma semana de muitos aprendizados. E coloca essas 2 mãos no teu peito e sente aquele acolhimento que tu tanto desejou, que tu tanto buscou, que tu tanto almejou. Vislumbra daquelas pessoas, daquela parte, pai e mãe,
realmente da maneira deles te dando amor, não da maneira que tu querias, mas da maneira deles e tu aberto a receber. Tu aberto a poder sentir que está sendo amado. Isso é amor. Esse olhar, esse toque, a presença. De alguma forma, havia amor. Se não houvesse amor, a gente não estava vivo aqui. Foi por amor que a nossa vida surgiu. Recebe esse amor. Recebe, nutre o teu corpo. Te abre para receber. Diz para ti, eu recebo. Eu recebo assim como é. Eu digo sim a tudo que foi, como foi. Se for muito difícil, que tu possa dizer, eu estou aprendendo. No meu tempo eu conseguirei dizer sim. Eu estou aprendendo a me abrir. Eu estou aprendendo a receber. Eu estou aprendendo a me permitir preencher de amor. E sente todo esse amor te nutrindo, te preenchendo. Cada célula, molécula, elétron traz essa sensação como se tu estivesse concluindo e recebendo agora aquele amor daquela maneira que tu querias também. Aquele monte de beijos, abraços, afagos, olhares. Tu tá recebendo todo aquele amor como tu sempre sonhou. Ele agora tá aí 100% disponível para ti. E não vem só dos teus pais, vem dos teus avós, bisavós, tatravós. Toda a tua ancestralidade. Tu recebes agora uma avalanche de amor. E percebe como é bom deixar o corpo sentir, receber. Eu recebo amor, eu recebo amor, eu recebo amor, eu recebo atenção. Eu permito que tudo isso entre mais e mais em mim. E quanto mais tu recebe, mais tu começa a te sentir pleno, plena, a ponto de transbordar. E de poder nutrir outras pessoas incondicionalmente. Porque tu tem muito amor para receber. É interminável a quantidade de amor que continua vindo desse fluxo inesgotável. E tu recebe, preenche. E te sentindo mais preenchido, preenchida. Que a gente possa começar suavemente aquela batidinha no timo, dizendo para ti, eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. E é sentindo toda essa saúde, toda essa energia maravilhosa, que tu possa agregar mais duas palavrinhas. Eu sou saudável, próspero e feliz. Eu sou saudável, próspero e feliz. Eu sou saudável, próspero e feliz. E sentindo isso como uma verdade inequívoca, que tu possa abrir teus olhos, visualizar aquelas pessoas que tu ama, aquelas pessoas que podem estar precisando dessa saúde, dessa energia. E visualiza ela nos olhos e diz comigo, vamos falar juntos, eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. E sentindo isso cada vez mais forte, a gente resolveu levar isso para outros lugares, para hospitais, empresas, espaços que estivessem precisando de saúde, prosperidade e felicidade. E pedimos para todos falar junto conosco, a uma só voz. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Eu sou saudável, próspero e feliz aqui e aí. Isso se tornou tão forte que o pessoal dos arredores começou a falar junto.
Agora somos todos da nossa cidade falando a uma só voz. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí, todos do nosso estado, a uma só voz. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí, todos do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, a uma só voz. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí. E com essa energia tão maravilhosa, a gente contagia o mundo. O mundo quis fazer junto conosco, a uma só voz. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí, mais 2 vezes. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí, mais uma. Eu sou saudável, próspero e feliz. Aqui e aí. O mundo inteiro criou essa energia maravilhosa. Agora a gente imagina o nosso planeta girando aqui na nossa frente. E a gente emanando da ponta dos nossos dedos e da palma das mãos, emanando uma energia de amor, de prosperidade, de felicidade, de saúde, de cura. Uma energia verde esmeralda, amarela, ouro e branca, impregnando todo o nosso planeta. Toda a humanidade, todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais. E essa energia foi tão forte que ela foi lá no núcleo do nosso planeta. E lá ela se materializou. Lá ela germinou e se formou nanopartículas verde esmeralda, amarelo, ouro e branca, que começam a emergir, começam a transpirar, começam a evaporar e a impregnar todo o nosso ar de nanopartículas verde esmeralda, amarelo, ouro e branca. E ao impregnar o nosso ar, a gente vai encher o pulmão agora. Vamos inalar. Enche. Sente todo o teu pulmão preenchido dessa energia verde esmeralda, amarelo, ouro e branca. Que possa ser levada para todas as tuas células, moléculas, elétrons. E essa energia verde esmeralda, amarelo, ouro e branco continua indo em direção ao céu, pronta para impregnar toda a malha energética do nosso planeta, para que durante todo o final de semana essa energia esteja disponível até segunda-feira, quando a gente vai criá-la novamente. E que possa ir além, nutrir outros planetas, outros sistemas, outras galáxias, outros universos. Universo. E nisso a gente devolve o nosso planeta para o sistema. Abre os olhos e sente essa energia maravilhosa de sexta-feira. Sextou, galera. Sextou. Que tu possa entregar o teu melhor, que tu possa viver um ótimo final de semana, que tu possa colher desses aprendizados. E aquilo que ainda não deu tempo de colocar em prática, bora lá começar. Sempre tem um começo. Não precisa ficar na justificativa, mas não fiz porque não interessa a justificativa. O tempo que importa é sempre o aqui e agora. O aqui e agora. Tem de novo, de novo, de novo e de novo. Para de olhar para trás. Para de viver só no sonho do futuro. Começa aqui e agora. Faça. Beijos, abraço, um ótimo final de semana. Obrigado, Stella, para ti também.